Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me segurar. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Conversa na Janela, o podcast onde a gente faz uma fofoca boa falando da vida e do negócio dos outros. Eu sou a Larissa, sou host desse podcast e antes de darmos início a essa Conversa na Janela, eu já te convido para nos seguir, para ativar as notificações lá no YouTube, também acompanhar os episódios no Spotify, se você preferir ouvir no carro, ou talvez enquanto está fazendo uma outra atividade. E a gente também posta as chamadas para os episódios e também alguns recortes no Instagram. Acompanhe a gente lá, @Conversa na Janela. E agora, dando início a uma nova temporada de Conversas na Janela, que é assim que acontece, todo mês tem uma temporada nova, uma trilha de Conversas na Janela. E nessa a gente vai falar sobre perfis comportamentais com a Vivian Duarte. Seja muito bem-vinda novamente. Nossa, é uma honra estar aqui de novo, falando do assunto que eu mais amo na vida, o assunto que eu mais estudo na vida, e eu sou apaixonada por gente, por pessoas. Então, aqui é um prato cheio para me divertir e também compartilhar aí o que eu mais amo. Espero que faça sentido para quem está ouvindo. E, mais uma vez, obrigada pelo convite, Lari. Eu sou a Vivian, sou especialista em gestão e vendas na prática. Tenho hoje uma empresa, né, chamada Insight, que é uma empresa especialista e especializada em inteligência emocional em vendas para vendedores, inteligência emocional em gestão aí para gestores. E também, né, sou vendedora, sou gestora, então eu vivo esse assunto na prática. É por isso que é esse o nome da empresa e a gente supera os desafios juntos aí. Obrigada mais uma vez. É isso aí. E a gente fala mais uma vez porque a Vivian já esteve aqui dentro da trilha Lidere como uma Mulher, falando sobre vulnerabilidade na liderança. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da trajetória dela e também ouvir esse episódio, volta aqui um pouquinho para conhecer. Até porque a Vivian vai estar presente em mais 2 episódios, né, nessa trilha de Conversas na Janela sobre perfis comportamentais. Hoje a gente vai falar sobre perfis de clientes, mas a gente ainda vai ter uma conversa sobre perfis de vendedores e perfis de líderes. E todos esses 3 bate-papos vão acontecer entre eu e a Vivian. Então, acompanhem essa trilha e se quiserem ouvir mais sobre a apresentação dela, volta um pouquinho aqui nesse episódio. Vivian, então tá, a gente vai começar e falando sobre os perfis comportamentais, até para a gente deixar todo mundo na mesma página. Tem várias formas de apresentar esses perfis comportamentais, né? E eles são muito importantes porque, como a Vivian falou, né? A gente está falando de pessoas, seja falar de líderes, de clientes ou de vendedores, estamos falando de pessoas. E é importante a gente trazer para o nível de consciência como as pessoas se comportam. E tem várias metodologias, né, várias nomenclaturas, mas a gente vai tratar os perfis comportamentais em 4 definições. O analítico, o pragmático, o afável e o expressivo. E a gente já vai entrar falar um pouquinho mais sobre eles também, né, Vivian? É isso aí. Isso que você falou é importante, porque testes, né, de perfil existem vários. É isso aí. Então, eu não gosto de rotular as pessoas, né? Eu acredito que cada pessoa tenha o seu perfil, né, a sua identidade única, e o que a gente vai falar hoje aqui são os comportamentos dos perfis, né? Aproveitando aí para dizer que é totalmente diferente da personalidade, porque o comportamento é como a gente se comporta, e isso pode mudar, né, de acordo com o momento que a gente está na nossa vida, o momento que a gente está na nossa carreira, mas hoje o foco aqui vai ser falar um pouquinho aí sobre aquela primeira impressão que a gente tem no cliente, como que a gente consegue identificar o perfil dele para que a gente possa aí, de alguma maneira, se alinhar, né, com a melhor comunicação que ele tem, através aí dessa análise de perfis. É isso aí. E é muito legal isso que tu falou agora, porque às vezes eu ouço pessoas com preconceito sobre o teste de comportamento ou de perfil, porque falam, isso aí não bate, mas eu sou todos, mas eu sou 2 desse, não, mas eu não sou nenhum. Então, isso que tu falou agora é muito bom para desmistificar o assunto, né? É o perfil de comportamento, né? Não quer dizer que a tua personalidade inteira é aquilo. E nós podemos assumir comportamentos diferentes. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse bate-papo tratar de forma muito prática, como é a pegada da Vivian,
para que a gente traga para o nível de consciência e consiga perceber o cliente, né? Que comportamento que esse cliente está tendo, para que a gente consiga adequar o nosso rapport, enfim, a apresentação do nosso produto, do nosso serviço. Exatamente. E o legal que você falou, né? Eu sou todos. Isso todo mundo fala, né? E de fato, tá? Nós somos todos. Nós temos todos os perfis aí dentro da gente, né? Até porque cada um sabe o momento que está vivendo, mas quando a gente tem clareza de como eles funcionam, a gente consegue entender um pouco mais o momento que a gente ativa esse perfil. Né? E qual é aquele que a gente tem mais dominante dentro da gente? Uhum. E por que eu falo isso, né? Até para a gente já começar a falar né, disso, a gente separou aqui em 4 perfis, né? Só que desses 4 perfis que a gente atende de clientes, normalmente nós somos um deles, o mais predominante, digamos assim, que é como a gente se comporta no nosso dia a dia. E o porquê que é importante a gente entender sobre os perfis? Porque muitas vezes a gente, por ter só um e só fixar naquele que é o mais dominante, não explorar os outros perfis que tem dentro da gente, a gente acaba perdendo oportunidades de negócios com os outros 3 que são diferentes de nós. Até na hora de fazer um bom rapport, né, se comportar na frente do cliente de uma forma que faça sentido para ele. Né? Uma coisa que a gente defende muito é que muitas pessoas falam, né, Lari, que a gente deve atender o cliente como a gente gostaria de ser atendido. E não, né, o ideal é mito. O ideal é que você atenda o cliente como ele gostaria de ser atendido. E é isso que a gente vai explorar aqui hoje nesse podcast. É isso aí, vamos lá. Eu e a Vivian somos apaixonados por falar sobre esse assunto, né? Então, quando eu pensei nessa trilha, eu já pensei na Vivian na hora para a gente ter esse bate-papo. E, Vivian, vamos lá. Eu introduzi um pouco dos 4 perfis, né, que a gente vai tratar dentro dessa trilha de conversas na janela, que é o perfil analítico, o pragmático, o afável e o expressivo. Então, para a gente deixar todo mundo na mesma página, vamos falar um pouquinho de cada perfil, já trazendo para a abordagem do cliente. Então, vamos falar primeiro do perfil analítico e já trazer sobre as particularidades, comportamentos, características que a gente pode trazer para o nível de consciência sobre o perfil de cliente analítico. Perfeito, Lari. Vamos falar. O analítico eu tenho um amorzinho maior por ele, porque eu me identifico muito. Então, é muito confortável para mim atender um cliente analítico, né? Como eu falei, nós temos os 4, mas o que mais predomina para mim é o analítico com o meu jeito de ser. Então, quando eu vou atender um cliente analítico, fica fácil para mim. Fica fácil a identificação, fica fácil o rapport. E o que o analítico tem, né, que acaba fazendo com que eu me identifique tanto com ele, né? O analítico, ele acaba sendo um perfil de cliente um pouco mais racional. Sabe, ele é aquele cliente, eu vou falar os pontos que eu acredito que vai fazer sentido quando a pessoa for fazer o atendimento, tá? O analítico, ele tem um perfil mais racional, ele acaba sendo um pouco cético. Então, sabe aquele vendedor que é entusiasmado, aquele vendedor que ri, que brinca? Esse perfil, geralmente, ele não gosta muito. Porque incomoda o cliente analítico, né? Incomoda o cliente analítico. Exato, por quê? Porque ele é mais racional, ele é mais formal, né? Então, por ele ser analítico, ele também precisa de mais tempo para analisar as coisas. Então, aquele vendedor que gosta de vender por impacto, sabe? Só agora, só tem uma peça, não funciona com esse tipo de cliente. Esse cliente, ele vai falar assim, olha, se for para ser meu, vai ser. É mais ou menos isso, já corta o vendedor ali. E o vendedor que não entende de perfil já dá aquela murchada ali, né? E não entende que não é que ele está sendo grosseiro, é porque é o jeito dele funcionar, né? Eu gosto muito dessa palavra funcionamento das pessoas, né? É verdade. Uma outra coisa, o cliente analítico, ele é muito organizado. Ele é uma pessoa muito certinha. Sabe aquela pessoa que lê manual? Ele é esse cliente que gosta de informação, ele gosta de... contrato na minúcia, que gosta de detalhe. Exato. Então, quanto mais detalhe o vendedor puder passar para ele, mais seguro ele vai estar. E o vendedor, geralmente, não tem muita paciência para esse tipo de cliente, tá? O cliente analítico também, ele é um pouco mais contido.
Ele não é muito né? Ele não é aquele da gargalhada, de abrir sorrisão quando ele chega perto do cliente. Ele é mais na dele, né? Ele é um pouco mais desconfiado, digamos assim. Então, por ele ser mais contido, ele acaba sendo muito mais observador. E aí, quando o vendedor tem algum tipo de comportamento, faz algo que ele observa, que ele acredita que não seja legal, né, no modo dele de viver, isso pode fazer com que esse vendedor perca pontos com ele. Então, o vendedor ter a atenção nele é muito importante. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia dizer que é muito legal esse gancho que tu falou do analítico prestar atenção nos detalhes, não só no comportamento, né? Porque como o analítico é um perfil que está atento a detalhes, que é o meu caso também, eu sou bastante analítica, eu também gosto de analisar, olho para os detalhes. Quando decido fazer um curso, eu olho para a ementa antes para ver se está fazendo sentido. E o analítico vai prestar atenção, às vezes, na tua roupa, vai prestar atenção em como tu trata as pessoas, e às vezes o expressivo, que a gente já vai entrar nele depois, não vai dar tanta bola para isso. Então, às vezes a gente vai taxar, né? Poxa, era reparador, era assim, mas é o perfil da pessoa. A pessoa se comporta, porque para ela aquilo é importante. Então, por isso que é legal a gente trazer para o nível de consciência. Porque, ao invés de a gente taxar a pessoa, é legal a gente entender se para ela aquilo importa, então eu vou apresentar com mais detalhes, ou eu vou dar mais tempo para ela pensar, diferente de um outro tipo de cliente, né? Eu gosto muito de falar, Lari, que vender é humano. Né? E quando você entende isso no teu dia a dia, você lembra que aquela pessoa que está na sua frente, ela tem um jeito diferente e você passa a fazer um atendimento com mais compaixão, sem julgamento. Quando a gente não entende de perfil e a gente vai atender alguém que é diferente da gente, e geralmente perfis opostos, a gente já vai falar sobre isso, existem grandes irritadores, né? Então, por exemplo, o analítico, ele se irrita muito com o expressivo e vice-versa. E quando o vendedor não tem esse nível de consciência, que ele vai atender o analítico, ele fala, nossa, mas que cliente chato. Que cliente que quer tanta coisa, quer tanto detalhe, né? É tão simples, eu expliquei tão bem. Então, você passa de uma esfera da venda para uma esfera do julgamento. Você sai do querer ajudar para você querer julgar. E isso vai afetar essa relação, né? Então, é por isso que é importante a gente saber, conhecer de pessoas, entender como elas funcionam, né? O analítico também, ele é muito perfeccionista. Né? Então, assim, por exemplo, você está atendendo o cliente ali, tem um lascado na mesa. Ele vai prestar atenção no lascado. Ele vai perder o foco no que o vendedor está falando ali e vai prestar atenção no lascado. Sabe aquela unha lascada da vendedora? Ele vai prestar atenção nessa unha lascada, porque ele é perfeccionista. Então, é por isso que a gente fala, quando é analítico, a gente fala dos detalhes, né? O analítico também, ele nunca vai comprar por impulso, né? Como eu falei, ele precisa da segurança, ele precisa do tempo, ele precisa analisar. Tem até uma frase que eu gosto de falar que é: cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de linguiça. O analítico é essa pessoa. Ele já teve alguma experiência anterior, e depois eu vou falar também por que eles são assim, né? Ele já teve algum tipo de experiência que gerou essa insegurança. Então, por isso que a gente precisa respeitar, né? Poxa, ele precisa dessa informação e eu vou passar. Se eu estou fazendo uma venda com qualidade, eu não me importo em ter que passar as informações que ele precisa. E é importante para ele, né? É isso aí. Um motivador de compra que eu acredito que seja importante eu trazer aqui é que o analítico, o negócio dele não é ganhar desconto, não é ganhar isso. O negócio dele é não perder. Então, o motivador dele é o medo da perda. Então, quando você vai abordar, falar com o cliente, fazer uma proposta com o cliente analítico, é importante você valorizar o que ele está deixando de ganhar se ele não fizer negócio com você. O que ele está perdendo que você vai curar, que você vai sanar. Tá? Então, essa é uma linguagem deles, né? Esse é digamos que é o maior motivador para fechar negócio. E quando eu tenho um perfil que, para mim, o meu motivador é ganho, o que eu vou ficar fazendo? Que é o critério, né, que a gente chama, eu vou ficar batendo na tecla do ganho. Mas você vai ganhar isso, vai ganhar um brinde, vai ganhar um desconto. Só que isso não vai de encontro com o motivador dele. E aí, alguns vendedores acabam perdendo negócios por isso, tá? Muito bom. Um irritador do analítico. O analítico, ele não gosta de invasão. Então, se você fala para ele assim, se você quer ser mais amigão, ele vai se retrair totalmente. Então, você vai quebrar qualquer tipo de conexão, né, que a gente chama de rapport, vai quebrar. E aí, é importante saber se comportar com esse perfil, porque para o vendedor, ele acha que é muito importante ser amigão.
e com esse perfil não é. Aí vai acabar sendo o efeito oposto, né, para poder alcançar realmente uma venda, um negócio com esse cliente, tá? Para gerar valor, né, nesse cliente. Esse cliente, ele é um cliente que ele tem necessidade de estar no controle das coisas. Por ele ter essa questão da insegurança, quanto mais controle ele tiver das coisas, melhor, mais seguro ele vai estar. Então, para o vendedor conseguir vender para ele, o vendedor é importante que deixe ele nessa posição de controle, dando opções para ele, dando opções de propostas. Olha, tem esse por esse valor e esse por esse valor, essa condição ou essa. Porque às vezes o vendedor quer fazer a venda e quer falar o que ele acha que é melhor para o cliente. E muitas vezes isso funciona com outros perfis, mas para o analítico é importante dar opções para ele estar no controle e ele tomar a decisão que ele acredita que é melhor para ele, tá? Bom, para finalizar aqui o analítico, é legal a gente ter uma ideia aí de como que eles se vestem, se comportam, né? O analítico, ele é todo certinho, a gente brinca que ele é aquele engomadinho, aquele que se ajeita, a roupa tá sempre alinhada, a calça combinando com a blusa. Combina a cor, combina o sapato, acessório. com o cinto, a bolsa. Então, é uma pessoa que ela é impecável, tá? Então, o analítico, se você tá vendo um cliente assim, você já pode imaginar que pode ser que ele seja analítico. Lembrando que depois também vou falar sobre isso, não julgar, né? Mas quando você bate o olho no cliente, tem aquele cliente que é mais, né, extrovertido e tem aquele cliente que é mais formal. Então, a probabilidade deles partir para o lado do analítico é maior, ou seja, é mais racional, tá? Por isso que eles se comportam dessa forma. Eles andam mais devagar, né? Eles são mais atentos, observadores, não são pessoas que vão entrar igual um furacão, né, na empresa, na loja, no estabelecimento, enfim. Ele é mais na dele. Por quê? Porque o negócio dele é observar, não gosta de chamar muita atenção. Então, essa é a forma como ele se comporta. E uma característica importante também que eu não posso deixar de falar aqui é que o analítico, ele tende a ser mais auditivo. Então, às vezes, o analítico, ele não está olhando para o vendedor, mas ele está ouvindo tudo. Está prestando atenção. E o vendedor, às vezes, fica assim, nossa, mas que pessoa que nem me olha, eu estou falando e a pessoa está prestando atenção. Só que ele é auditivo. É a forma que eles têm, é o canal de comunicação. Então, é importante a gente saber, né? O auditivo, ele é detalhista, então ele vai prestar muita atenção no que você fala, ele está ali fazendo análise, olhando para o lado, ele anota muitas vezes. Então, essa é uma característica também que eu achei importante aqui trazer, né? Para trocar essa ideia com você. E o que é legal, gente, quem está ouvindo ou assistindo a gente, é que o perfil comportamental de cada um tem várias formas de se manifestar. Então, tem o que a pessoa fala, o jeito que a pessoa se veste, o jeito que ela se comporta, as escolhas que ela faz, motivadores, irritadores. A Vivian trouxe um arcabouço aqui de formas de avaliar para que a gente saiba perceber se a pessoa é analítica, pragmática, enfim. E isso tudo traz informação para a gente saber como se comportar como vendedor. Então, perceber o tipo de comportamento, o tipo de fala, a roupa, tudo isso já traz indícios antes mesmo da gente começar a conhecer a pessoa, né? E aí estabelecer rapport na sequência. Atender ele como ele gostaria de ser atendido. Como ele gostaria, isso aí. Vamos pular para o pragmático, para a gente conseguir passar por todos até avançar um pouquinho mais no assunto. Vamos falar um pouco de como que é o cliente pragmático. Legal. A gente estava falando do analítico, que ele é racional. O analítico, ele é um racional, mas ele tem uma tomada de decisão mais lenta, né? O pragmático, ele também é racional, só que a diferença é que ele é mais rápido na tomada de decisão. Então, ele é um cliente um pouco mais acelerado, né? Ele tem um pensamento mais acelerado. Ele é aquela pessoa que está sempre ligada no 220, mas totalmente focado no racional. Geralmente, são pessoas que têm cargos elevados dentro das empresas, que acabam tendo que tomar muitas decisões no dia a dia. Então, por isso que eles funcionam dessa forma, né? Às vezes, eles passam até essa pessoa é meio grossa, né? Não é que ele é grosso, é que ele é desse jeito, ele funciona desse jeito. Então, ele também não pode não tomar decisões rápidas. E aí, ele acaba sendo realmente, né, um pouquinho trator aí para algumas pessoas que não conhecem de perfil, tá? O pragmático também, eles são pessoas que eles falam o que eles querem. É preto no branco. Eles não têm enrolação. Então, se ele for falar algo para você, ele vai falar sem filtro. Direto. Direto. E quando o vendedor não está preparado para isso,
ataca diretamente o emocional do vendedor. Às vezes o vendedor se sente até um pouco rejeitado por isso, né? E a dominância do vendedor cai muito diante desse perfil. Esse perfil, inclusive, ele se comporta muitas vezes dessa forma para poder diminuir o nível de dominância do vendedor para o vendedor depois ceder no desconto. Então, às vezes, é até uma forma de facilitar isso para ele. Ele testa mesmo o vendedor. É um cliente que ele atropela, né? Se deixar, ele atropela. Eles são literais, tá? Eles não gostam, desculpa, eles não gostam de intimidade, tá? Eles são praticamente, nesse lado, eles são parecidos com um analítico, mas eles não gostam de intimidade. Então, é tomar cuidado, né, para não avançar essa linha ali com eles. São mais objetivos, né, dão respostas curtas, é mais ou menos essa linha de raciocínio deles, né? E assim, o que é importante a gente entender? Nós somos solucionadores de problemas para esse cliente. Então, diferente do analítico, ele não é muito do detalhe. Ele não é muito de ficar querendo explicação, manual, nananã, porque o raciocínio dele é rápido. Se você falar para ele como que você vai resolver a vida dele, o negócio está fechado, tá? Eles têm gestos firmes, tá? Eles andam rápido. Quando eles estão no ambiente, eles geralmente até, assim, meio que amedrontam as pessoas que estão em volta, porque ele tem um posicionamento muito forte, né? Eles são organizados também, mas por que eles são organizados? Porque eles têm que tomar uma decisão rápida das coisas, então bagunça não vai ajudar eles, né? Só que eles não são ligados nos detalhes, tá? Então é diferente um pouquinho do analítico, porque ele é mais prático, então ele tolera uma certa bagunça, e a bagunça dele é organizada, né? Diretores de empresas, às vezes você olha, a mesa tá meio bagunçada, mas ele sabe exatamente por que tá tudo ali naquela mesa, né? Como eles são rápidos de raciocínio, eles resolvem as coisas muito rápido, então eles acabam parecendo um pouco arrogantes, porque para eles aquilo é simples. Então, não, resolve desse jeito. E aí a pessoa às vezes demora para processar, porque para a pessoa que não é rápida o suficiente para acompanhar esse ritmo, parece que ele é um pouco arrogante, sabe? Mas é o jeito dele, né? Uma coisa importante para o cliente pragmático, gente, nunca mandar Na verdade, o ideal é não fazer isso com nenhum cliente, mas com o pragmático, certamente você vai perder ele se você mandar um áudio de mais de 30 segundos. Áudio 30 longo. minutos. Um áudio longo. Ele se irrita e ele não ouve, tá? O pragmático, ele gosta de mandar áudio, mas ele tende a ser mais visual. Então, o ideal é você escrever, e se você for mandar áudio, como ele não é auditivo, se você for mandar áudio, você pedir autorização para ele. Posso te mandar um áudio? Porque às vezes você precisa fazer uma explicação mesmo por áudio, mas sempre pedindo autorização, tá? Que mais? Ele não gosta de insegurança. Então, se ele faz uma pergunta e o vendedor dá aquela, sabe? Titubeada, já era. Perdeu a segurança, perdeu a venda. É muito melhor para esse cliente você falar para ele assim, olha, eu não tenho essa resposta para você, mas eu vou buscar. Você me dá 3 minutinhos? De forma séria e objetiva, aí você continua ganhando esse cliente. Mas se você ficar, então, você começar a gaguejar ali, o cliente, ixi, Maria, deixa para lá. Não tenho tempo para indecisão, não tenho tempo para demora, sabe? E esse cliente, sim, é um cliente que você vende para ele com ganho, com lucro. Ele quer saber o que ele vai ganhar. Ele não está focado no que ele vai deixar de perder. Então, tudo para ele é money. O que eu vou ganhar? Quanto que de desconto que eu vou ter? É muito comum esse cliente falar, tá, mas quanto que é isso aí? Às vezes o vendedor tá lá naquela embaçação, lá, querendo fazer a proposta de valor, não sei o quê, e o cara fala, não, cara, só me fala o preço. Então, é importante saber como lidar com esse cliente. Às vezes, você tem até que se posicionar. Olha, João, eu quero muito falar o preço para você, mas antes eu gostaria de explicar, né, qual que é o nosso diferencial para você, para eu poder te falar a proposta, ok? Preciso explicar para você primeiro. E aí, é o teu posicionamento que vai fazer esse cara ganhar confiança. Porque se esse cara fica te acelerando, e às vezes você cede, ele também não tem muita confiança. Então, é um perfil que às vezes é bom você meio que dar uma confrontada. Com muito jeitinho, mas falar, peraí, tem um profissional de vendas aqui, eu sei da sua pressa, mas eu também preciso mostrar o meu diferencial aqui nessa proposta. Até porque ele quer te perceber como autoridade também, né? Exatamente, ele precisa disso, e é isso que faz eles comprarem, tá? Eles andam rápido, né? Diferente do analítico, ele anda mais rápido. Sabe aquela pessoa que chega e já fala assim, não sei o que, traz um cafezinho, sabe? Que tá falando com todo mundo ao mesmo tempo, vem aqui, vamos na minha sala, tal. Ele tem, a mão dele tá sempre assim, porque ele tá mandando em todo mundo. Então, ele é... Eu que sou uma analítica pragmática.
Ele é assim. Ele é assim. Por isso que a gente já fala sobre isso, sobre a complementação aí dos perfis. Tá? É assunto, não pode dar spoiler. Mas é normal, né? Quando a gente tá falando de um perfil, vem outro também. Ele não gosta de ficar perdendo tempo escolhendo roupa. Então, às vezes, esse é o meu lado pragmático, né? Eu não tenho muito, mas eu tenho esse lado também. Que é o quê? Praticidade. Cara, às vezes eu compro uma camiseta, eu gostei da camiseta, eu compro 3 de cor diferente. Por quê? Porque eu já sei que ela é uma camiseta que eu gostei. Né? E o pragmático usa roupas escuras, né? Gosta da simplicidade, mas geralmente também é aquela roupa mais clean, sabe? Ele dá valor na apresentação, mas ele não é aquela pessoa que se preocupa com a cor do cinto. É prático. Exatamente. Tudo muito prático. Tudo muito prático. Ele gosta de apertar a mão firmemente. Então, se ele apertar a sua mão, seja firme também. Não pegar a mão da pessoa mole, assim, sabe? Nossa perdeu o crédito totalmente com esse cliente, sabe? E ele também, falando um pouquinho aí, né, diferente do analítico, que é auditivo, esse cliente é visual. Por isso que é a importância de você. Ele gosta de mandar áudio, mas ele prefere ler o que está escrito, porque ele é visual. Então, essa é a melhor forma de se comunicar. O canal de comunicação com ele é melhor que seja aí através do visual, um bom panfleto, uma apresentação. Isso chama muita atenção, porque ele é muito rápido na visualização. Mostra um vídeo, né, sobre alguma coisa, é mais prático. Exatamente. Algum complemento do pragmático? Não, é muito bom. Até eu ia falar algumas coisas também sobre o pragmático, que a gente já percebe rapidamente, mas tu já mencionou, né? Que a pessoa que já vem vestida de forma muito prática, roupa simples, cor às vezes neutra, ou já começa a reunião já, né, falando, ou sabe aquela pessoa que às vezes tu tem que deduzir o que ela quer dizer, né? Ela só te manda uma coisa, sabe? Tu só recebe o link, só recebe a imagem, e às vezes tem que, mas o que será que essa pessoa quis dizer? Cara, ela teve uma ideia, já mandou, já fez aquilo, e às vezes ela não se alonga muito. Então, aí tu já vai pegando, né? Já são vários indícios de que essa é uma pessoa pragmática. Perfeito. E vamos pular então para o expressivo. Depois a gente explica direitinho por que a gente está pulando assim de um para o outro, mas vamos falar agora do expressivo. O expressivo, ele vem para a esfera do emocional, tá? Ele já não é racional como os outros dois que eu acabei de falar, ele já vem para a esfera do emocional. Só que ele é um emocional rápido, né? Então, o expressivo é aquela pessoa que quando ele chega no ambiente, parece que chegou 10 pessoas junto com ele. Ele faz barulho, ele tá sempre falando com todo mundo. Então, ele tem o poder de mexer com a atmosfera. Né? O meu marido, ele tem esse perfil. Quando ele não tá legal, ele acaba com a atmosfera, porque ele é a alegria do ambiente. Então, quando ele não tá legal, ele acaba sendo a tristeza no ambiente. E o expressivo é isso, ele é a alegria pura, ele é a energia pura, ele é a emoção pura. Né? E o que pega um expressivo? A exclusividade. O expressivo, ele gosta da exclusividade, ele gosta de ser diferente, ele gosta daquele quê de só tem um, esse é só para você, porque ele é emocional, ele quer se sentir único, exclusivo, ele quer se sentir exclusivo, exatamente. Então, olha, de fato, só tem essa unidade, né, a última unidade. Lógico, eu sempre vou falar que a gente não deve mentir na venda, mas se realmente for, isso você deve usar com muita excelência com esse perfil que vai funcionar para ele, tá? Ele gosta de novidade também, lista de transmissão com o nome dele, grupo VIP, tudo isso aí faz muito sentido para o expressivo, tá? Eles são tomados por tempo, eles têm um ego muito grande. Eu acho que eu fiz um... Depois vocês vão ter que cortar essa parte aí, tá, gente? Não, depois a gente vê. Eles têm um ego grande, né? Eles gostam da aprovação. Eles gostam da... Nossa, isso, você é bom nisso, você é bom naquilo. E eu não tô falando ego no sentido pejorativo. É a forma que eles funcionam. No finalzinho eu vou falar, porque cada perfil é desse jeito também, tá? Então, falar para ele que, olha, nossa, que bonita a sua empresa, nossa, que bonito o seu carro, que bonito o seu relógio, isso valoriza. Isso faz ele se sentir bem. E, mais uma vez, eu vou atender como a pessoa gosta de ser atendida. Então, valorizar o que essa pessoa tem de positivo é muito importante, tá? Eles falam alto, né? Eles conhecem todo mundo. Eles são muito bem relacionados, são pessoas articuladas que geralmente conectam outras pessoas. Sabe o rei do network? É o expressivo. O expressivo é essa pessoa que está sempre ligada no 220, sempre sabendo tudo que está acontecendo na cidade. Né? Então, esse é o expressivo e ele funciona dessa forma.
Que mais? Motivador de compra, tá? Motivador de compra é o ganho também. É o ganho, mas principalmente a exclusividade. É aquele negócio de que ele é único. Então, a proposta única de valor funciona muito com esse cliente, muito mais do que com os outros, tá? Ele não desgruda do celular. Às vezes, ele tem até mais que um celular, porque ele está sempre cheio dos contatos, né? Esse perfil, ele tem uma característica que ele não gosta de se planejar. Então, se você fizer um compromisso com esse perfil, é importante você lembrar ele, confirmar ele. Se atrasa. Ele se atrasa. Geralmente se atrasa. Isso. Ele vai esquecer. A cabeça dele está sempre a milhão, com muita gente envolvida. Como ele é uma pessoa de muitos contatos, ele acaba se perdendo nisso. Então, ele não é uma habilidade que ele tem. Então, cabe a nós, vendedores, né, ter essa habilidade para identificar isso e mandar um lembrete. Ó, amanhã a gente tem uma reunião, tudo certo e tal. Esse é o nosso papel, né? Então, eles esquecem esses compromissos. Eles gostam de... Eles são pessoas que eles são visuais, tá? Mas eles também são sinestésicos. Eles gostam de pegar, eles gostam de sentir, sabe? Na hora de comprar um carro, ele quer pegar ali o volante, sentir o banco, enfim. Ele é essa pessoa, né? E ele anda, geralmente, ele é aquela pessoa que ele é espalhafatoso no modo de se vestir. Ele tem uma peça super colorida. Ele, se for uma mulher, tem um saltão desse tamanho, né? Às vezes tá todo de preto, mas tá com uma estampa, uma sandália pink, acessório, uma blusa estampada, às vezes um brincão verde-limão. Ou se for um homem, tá com um relojão daqueles bem grandão, assim, sabe? Por mais que às vezes a pessoa esteja toda vestida basicona, mas ela tem alguma coisa que para chamar atenção mesmo, tá? E uma característica assim, por mais que eles sejam extremamente relacionais, eles são superficiais. Então, para você se aprofundar no relacionamento com o expressivo é um desafio. Eles têm muitos contatos, muitos colegas, mas eles têm poucos amigos. Engraçado isso, né? É verdade. Eles não são ligados no detalhe também, tá? Eles são pessoas que para eles, falar de característica e detalhezinho, você vai só ocupar a mente dele e vai perder o interesse. E uma última coisa, esse cliente gosta de falar e falar muito. Então, quanto mais você ouvir, todos os outros é importante ouvir, mas quanto mais você ouvir ele, melhor. Deixa ele preencher ali o tempo da conversa. E uma coisa que é legal, né, quando a gente, antes até de ir pro afável, alguns indícios, né, que fazem a gente até perceber o comportamento dessas pessoas e antecipar. E uma coisa que é legal para a gente diferenciar os perfis, né? Por exemplo, vou dar aqui alguns exemplos práticos no atendimento ao cliente. O analítico, por exemplo, quando a gente está trocando mensagens, o analítico já vai se estender mais, já vai dar detalhes, já vai ter muitas vezes um português mais impecável, já vai escrever tudo direitinho. O pragmático vai mandar uma mensagem muito prática, muito rápida, às vezes abreviado. O expressivo, às vezes, já vai preferir mandar um áudio, já vai preferir gravar, já vai, às vezes vai fazer o erro de português, na verdade, é porque ele escreve muito rápido, sabe? Então, isso faz a gente prestar atenção para tentar identificar o perfil. E nos compromissos que a gente agenda com o cliente, né? O analítico dificilmente vai faltar ou atrasar se ele se comprometeu. O pragmático tem que estar muito bem lembrado, né, dentro da agenda dele, e o expressivo tem grande chance de se atrasar, de não lembrar, de não responder a mensagem. Então, isso faz com que a gente aumente, se a gente percebe o perfil já antes, já aumente os gatilhos ou diminua, enfim, de acordo com o perfil de cada pessoa. O pragmático, ele é extremamente pontual. Ele é muito pontual. Tem que estar na agenda, né? Por isso que eu falei, tem que ter certeza que aquilo tá bem marcadinho na agenda dele. E detalhe, tá? Se ele marcar com você 15h30 e você chegar 15h31, a chance dele cancelar o compromisso com você é grande. Né? O analítico, ele já é um pouco mais tolerante. Ele não gosta, ele fica bravo, porque ele também é pontual, mas assim, ele até deixa passar. Né? Mas o pragmático, como ele é rápido, isso é um irritador muito grande para ele. É isso aí. E agora o afável, que é o último perfil desses 4 que a gente está apresentando. O afável, ele é o oposto do analítico, né? Tudo que o analítico tem de formal... O pragmático, né? O afável, ele é o oposto do pragmático, isso mesmo. Tudo que ele tem, tudo na vida dele é informal.
Ele é o ursinho carinhoso, digamos assim, né? Queridão, a O queridona. queridão, o fofo, né? O amigo. Então, o tom de voz dele é mais suave, o gesto dele é calmo, tranquilo, né? Sempre tão 100% atento. Ele se coloca, muitas vezes, em segundo lugar. Então, o vendedor, às vezes, tem um grau de importância muito maior do que ele mesmo na venda. Ele se importa muito com a opinião dos outros. Se preocupam com os outros, né? E isso faz com que eles sejam extremamente indecisos. E ele pega a opinião dos outros para tomar a própria decisão. Então, quando você consegue, numa venda, envolver as pessoas importantes para ele, isso aí ajuda bastante no processo de decisão. Tá? Ele é uma pessoa que o motivador de compra deles é fazer o bem. Né? Uma pessoa dessa, ela olha para ela não compra nada, mas para a pessoa que ela vai comprar alguma coisa, ela não olha nem o preço. Né? Então, ele é uma pessoa muito humana, digamos assim, né? Ele é uma pessoa servidora, tá? Tem que ter muita paciência para atender um cliente desse, porque esse cliente, ele não vai ali para comprar algo. Ele vai ali para se relacionar. A compra é a última coisa. Inclusive, é mais fácil de se conectar com o afável, né? Porque ele tende a se abrir mais, né? A falar mais dele, contar mais da vida. Tu rapidamente sabe a história inteira de vida da pessoa, né? Totalmente. Tanto que você tem que se programar. Se você vê que você vai atender um afável, esteja preparado para demorar nesse atendimento. O vendedor mais afobado, ele não tem paciência nenhuma com esse cliente. E isso faz com que eles percam vendas, né? Para você poder fazer uma venda para esse cliente, o motivador realmente é ter total atenção nele, envolver pessoas importantes no processo, falar, por exemplo, olha, a pessoa vai gostar disso aqui, fulano vai gostar disso aqui, né? Fazer ele entender que a opinião dos outros sobre aquela compra vai ser uma opinião positiva, tá? Uma coisa que irrita esse cliente é a objetividade, né? O cliente analítico, ele não gosta de rapidez. O afável, perdão. Ele não gosta da rapidez. Ele não gosta do objetividade. Ele quer esse pano de fundo na hora da venda. Então, quando o vendedor ele é muito objetivo, né, se ele for um vendedor mais do lado rápido ali, ele vai perder venda com esse cliente, porque esse cliente não vai se sentir, poxa, ele não está me dando a devida atenção, eu estou incomodando. Então, isso faz com que irrite ele e fale, poxa, eu não tenho valor nenhum para esse vendedor, ele só quer fazer negócio comigo. Né? Então, isso faz com que ele se afaste, né? Aquela conexão se afaste. E para gerar valor para um atendimento como esse, é bom você contar um pouco da sua história, às vezes, né? Gerar esse vínculo pessoal. E, principalmente, estar atento a ouvir a história dele, perguntar coisas sobre a vida dessa pessoa. É muito importante, tá? Ele anda geralmente mais devagar, é uma pessoa que se veste com roupas mais românticas, né? Um vestido, se for uma mulher, uma rasteirinha, se for uma mulher. Não gosta de roupa que chame atenção, né? Gosta muito do conforto. Então, o homem, ele vai um tênis, uma polo, uma calça jeans, um moletom. Não é uma pessoa que está com foco nela. Ele é uma pessoa que ela não se importa com isso. Não dá tanta ênfase para isso, né? Nem sempre tem só esse perfil. Acaba que com os outros acaba mudando um pouco isso. Mas, geralmente, essa é uma forma de você conseguir identificar, né, um perfil mais afável. E o perfil afável, ele tende a ser mais sinestésico, mais auditivo. Ele gosta de sentir, é o cheiro, é o toque, né? E ele, como ele gosta muito, ele fala bastante, mas ele gosta muito, se interessa muito pelas pessoas, ele acaba sendo um pouco mais auditivo também. Esse é o afável, né? E aí, Hilário, o que acontece? Você quer fazer algum complemento? Faltou alguma coisa? Não, perfeito, né? Mas eu só ia complementar que o afável, como a Vivian falou, né? Que ele é mais indeciso. Então, ele também se distrai mais. Então, a gente tem que cuidar quando apresenta as opções para o afável ou se atende ele num ambiente muito barulhento, com muita gente, com muitas informações, essa pessoa tende a se distrair mais, a se desconectar mais rapidamente de você, prestar atenção em outra coisa, ela gosta de história, vai prestar atenção no que tem em volta. Então, quando a gente apresenta as opções, a gente também precisa, enquanto vendedores, equilibrar, né, o outro perfil. Muitas vezes a gente precisa disso, equilibrar o outro perfil para a tomada de decisão, né, seja
entre os outros perfis também, né? Nossa, isso que você falou é muito importante, muito legal, e até me veio um insight aqui. A tomada de decisão, o que mais tem facilidade para tomar decisão é o pragmático. O analítico também, por ele ser analítico, ele é um pouco indeciso, por isso que ele tem que ter opções, e nunca a gente deve dar mais que 2, 3 opções, no máximo estourando 3 opções, o ideal é 2, e aí qualquer coisa dar mais uma, né? Mas o pragmático sempre é o que vai realmente conseguir decidir mais rápido. O expressivo, então, meu Deus, né? O afável ganha, disparado ali na dificuldade de decidir. Exatamente, ele é mais demorado. E uma coisa importante, quando você fala as coisas, às vezes, o afável, ele tem uma dificuldade de construir as coisas. Né? O analítico não, como ele é mais racional, ele já está construindo ali conforme você vai falando com ele. O afável não, então ele tem essa dificuldade de construção, por isso que ele é inseguro, né, na hora de decidir, demora também um pouco, mas às vezes você está conseguindo construir, aí você faz a besteira de falar mais uma informação, confunde tudo a cabeça. Confunde tudo. Aí é capaz aí falar, olha, eu vou embora, vou pensar um pouco, depois eu volto, porque aí você falou tanto que você deu munição para ele não entender ali aquilo que você está falando e ficar mais confuso. A gente tem que ajudar essa pessoa a não ser tão insegura, né? Ô, Vivi, até, eu acho que para ilustrar um pouco, eu até achei agora aqui na internet, nem sei de quem é. Você quer uma apresentação? Eu tenho uma aqui na câmera. Aqui. Tens aí? Eu coloquei, ó, uma aqui. Vê se aparece aqui para ti também. Tá, peraí. Mais emocionais também. Tá vendo? Mais lento, mais rápido. Se tu tá vendo, o povo tá vendo. Se tu não tá vendo, ninguém tá vendo. Tô vendo. Tá, eu botei aqui na tela, acabei de achar aqui na internet, só pra gente ilustrar. Porque a Vivian falou muito sobre isso, né, dos perfis complementares ou dos que são mais antagônicos. Então, o analítico e o pragmático aqui, né, mais racionais, mais para a esquerda, mais lento, mais para a direita, mais rápido. E aqui o expressivo e o afável, mais emocionais também, mais para a esquerda, mais lento, mais rápido para a direita, e aqui em cima mais razão e aqui embaixo mais emoção. Então, geralmente, a gente é um pouco complementar, só que nunca com o que está o oposto da gente. Então, o analítico, pragmático, né, Vivian? O pragmático mais expressivo, ou um expressivo afável, mas dificilmente a gente tem uma pessoa que é analítica e expressiva, ou afável e pragmático, eles são bem antagônicos, né? Total. Inclusive, esse livro aí é uma dica de leitura maravilhosa. Sim, esse livro é um foi livro... tu que me indicou, inclusive. Ele é um livro que ele é muito difícil de achar, não sei se você conseguiu achar em livraria normal, mas geralmente ele tem só em sebo. Foi sebo. Ele é bem fininho e ele contextualiza muito, então é uma dica excelente de leitura mesmo. Que bom que você tem esse livro. E é isso que você falou é importante. Uma coisa que eu venho aprendendo é que a gente consegue transitar, quando a gente tem a habilidade de desenvolver. Eu vou parar aqui de compartilhar, tá? Não, pode deixar. Deixa aqui enquanto tu tá falando. Isso vai ajudar aí quem tá vendo. Por exemplo, eu sou analítico, eu não vou conseguir naturalmente, inconscientemente, lidar com o expressivo. Eu tenho que fazer uma força muito grande. Então, eu tenho que estar atento, eu tenho que estar consciente. Agora, para me conectar com o afável e o pragmático, acaba sendo mais fácil, porque o afável, ele é lento. Tem algum ponto em comum, né? É algum ponto em comum. Então, é sempre assim, ó, do lado e para baixo, né? Igual você falou. Aquele que é o inverso é muito desafiador. Então, por isso que eles são os irritadores um do outro. Né? O analítico, ele se irrita com o expressivo, e o expressivo se irrita com o analítico. O pragmático se irrita com o afável se irrita com o pragmático. Então, quanto a nossa maior habilidade, ou seja, quanto mais a gente estuda sobre isso, mais a gente consegue transitar entre os perfis. E a gente consegue identificar, por exemplo, os momentos que a gente tem aquele perfil. Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu tenho esse lado mais analítico. Eu não gosto de números. Então, se você falar assim, nossa, mas ela é uma analítica que ela não gosta de número. Para todo o resto, eu tenho esse perfil. Mas para números, para cálculos, para essas coisas de planilha, eu não tenho. E o analítico tem. Então, você percebe como não dá para a gente ter ali um rótulo, né? E é legal tu falar isso para desmistificar, né? Porque, às vezes, a gente vai... tu tá falando aqui, o meu marido é expressivo. Como tu falou antes, né? Poxa, então quer dizer que analítico e expressivo não se dão... Não é isso. Não, é que a gente precisa entender para levar para um nível de consciência e saber lidar com o outro perfil, né?
principalmente na área comercial, em que a gente atende tudo quanto é tipo de gente, a gente não sabe quem vai vir. Então, se a gente traz isso para o nível de consciência, poxa, geralmente, né, Vivian, a gente já conversou até sobre isso. Se eu olho para trás e penso nas vendas mais desafiadoras que eu tive, geralmente eu estava tratando com um perfil, né, inverso ao meu. Então, se você fizer esse exercício também, provavelmente vai identificar o seu perfil e vai identificar que um cliente desafiador seu tem um perfil oposto. Então, é para a gente trazer isso para o nível de consciência e aplicar para gerar resultado. Para conseguir fazer aquela pessoa ter resultado também, né? E detalhe aqui, né? Quando você consegue transitar entre os perfis, você consegue se relacionar com as pessoas da sua família, com seus amigos, e falar, nossa, essa pessoa aqui é assim, então eu vou me preparar psicologicamente para atender essa pessoa. E assim, ó, uma coisa importante. Voltar aqui para ti. Uma coisa importante. É um ponto que eu gosto de falar, que é o que eu venho me aprofundando agora. O afável, ele é afável porque em algum momento, tá? Isso não é 100%, tá? Mas com base em estudos, geralmente um afável, em algum momento ele passou por alguma situação de abandono. Então ele tem essa necessidade de agradar, sabe? De ser uma pessoa legal no sentido de dar carinho, aquela pessoa mais melosa mesmo, porque ele tem medo de ser abandonado de novo. O analítico, ele foi uma pessoa que provavelmente ele pode ter crescido num ambiente que ele não tinha muito com quem contar. Então, era ele com ele mesmo. Então, ele tem que lidar o tempo todo com uma certa insegurança, porque ele não teve a base, sabe? O pilar ali de segurança. Foi sempre ele muito sozinho. O pragmático, geralmente, ele é uma pessoa que teve que amadurecer muito rápido. Às vezes foi o pai da família, porque o pai faleceu, por exemplo, foi o irmão mais velho que teve que assumir as responsabilidades da casa. Então, essa pessoa, ela teve que resolver coisas muito rápido. Não teve muito tempo para o nhenhenhé. Por isso que ele é assim, né? Ai, nhenhenhé. Não, ele é objetivo, é resolver. E o expressivo, ele tem um medo muito grande de ser rejeitado. Então, ele quer ser legalzão, ele quer ser amigo, ele quer ser legal, ele quer estar relacionado, porque no fundo, ele tem essa questão do medo da rejeição. E eu tô trazendo isso, Lari, porque quando a gente entende isso, a gente olha com compaixão. A gente fala, essa pessoa, cara, ela é assim porque teve um motivo. Eu tô ilustrando um exemplo, tá? Nem sempre é isso. Mas por que eu trouxe isso? Porque quando você imagina a história de uma pessoa, você consegue vender para ela com mais paciência. Quando você é, por exemplo, uma pessoa mais expressiva, e geralmente os vendedores, mais de 70% dos vendedores são mais expressivos, e ele vai atender o analítico, ele não entende por que aquele analítico precisa daquilo. Cara, aquela pessoa tem uma história de vida. Né? Vamos respeitar? Né? Vamos se conectar de uma forma que a gente consiga fazer a diferença na vida daquela pessoa, sem julgamento, sem... A gente faz, somos seres humanos, mas quanto mais a gente conhece, busca ferramentas, mais a gente consegue vender de forma humana. Né, que é o que eu tanto defendo aí, que vender é humano. Vender não é só técnica, vender não é só processo, tem que ter. Mas se você tem todos os processos do mundo, mas você não entende de gente, como é que você vai conseguir vender para essas pessoas? Né? Então, esse olhar mais humano é muito importante aí, por isso que a gente está falando de perfil. É verdade, é exatamente por isso, porque eu e a Vivian compartilhamos dessa mesma visão, e por isso que esse assunto está aqui nessa trilha de conversas na janela, que para lidar com pessoas, a gente precisa entender de pessoas, seja para atender o cliente, seja para sermos bons vendedores, para sermos bons líderes, ou para treinar pessoas, a gente precisa entender de gente, por isso que essa trilha está acontecendo dessa forma, e não acontece para a gente taxar. E justamente esse é o ponto que a Vivian trouxe. Todos os perfis têm as suas fragilidades e as suas potências, né? Assim como cada pessoa. A gente está rotulando, né, o macro dos comportamentos dentro de perfis para que a gente consiga identificar, né? Da mesma forma que a gente faz processos, né? Constrói processos na empresa, esses perfis, né, macro ajudam para que a gente consiga identificar o outro e entender, né? O outro funciona assim, como a Vivian bem falou, e aí a gente consegue se adequar, porque é mais sobre o outro do que sobre mim, né? Quando a gente está treinando, quando a gente está liderando, quando a gente está vendendo. E assim, ó, se vocês forem nas minhas redes sociais, vocês vão ver uma expressiva lá. Meu Deus, que mulher expressiva, não. É porque eu já me conheço o suficiente para saber que numa rede social a gente se comporta de uma forma diferente.
Então, eu gosto de explorar o meu lado expressivo nas redes sociais, que é onde eu consigo trabalhar mais ele. Né? Como mãe, como família, eu sou um lado mais afável. Nos negócios, eu tenho o meu lado pragmático. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue saber que, cara, não é que eu não sei lidar com expressivo, é porque eu ainda não entendi como eu funciono, daí acaba que ele me irrita. Então, buscar o autoconhecimento também é muito importante. Antes da gente querer explorar as outras pessoas, a gente tem que saber como a gente funciona. Eu sou super fã desse assunto. Muito bom, Vivian. E essa é a primeira conversa na janela sobre o assunto perfis comportamentais. Ainda vai vir os perfis comportamentais de líderes e também de vendedores. Então, acompanha, né, no YouTube, Spotify, a gente também vai avisando no Instagram sobre os próximos episódios aí, que vai valer muito a pena. É isso, Vivian? É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada mais uma vez. É muito bom estar com você aqui. De novo, com toda certeza. E virão outros, provavelmente, né? Eu quero. Então tá, um abraço. Beijo, obrigada. Até. Tá me esperando na janela, ai, ai. Não sei se vou me